Beleza, estamos ao vivo. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo, ao vivo ou gravado. Hoje é dia 7 de abril de 2020 e a gente está no meio de uma instrução para isolamento em função da doença do novo coronavírus. Estamos todos em nossas casas. Mas isso não impede a gente de fazer atividades como essa que a gente está promovendo hoje. A APG UFSM decidiu iniciar hoje uma série de lives temáticas que irão abordar questões latentes tanto da situação de suspensão das atividades acadêmicas, do isolamento no caso, e também de cortes de bolsas que a gente recentemente está enfrentando. Eu sou o Maurício, sou doutorando no PPG em Comunicação aqui da UFSM e estou aqui hoje com a Jéssica, a Marcela e o Marcos, que são meus colegas na gestão atual da APG. Gente, eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente, em ordem alfabética, acho que é a Jéssica primeiro. Bom dia, gente, eu sou a Jéssica, eu sou doutoranda do PPGF, no Programa de Engenharia Florestal, e estou fazendo parte, então, na APG. Marcela. Bom dia, eu sou Marcela, do PPGE, faço mestrado em Educação e faço parte da APG. E o Marcos? Bom dia, pessoal, eu sou o Marcos, faço doutorado em Educação e faço parte da gestão da APG pela Ciência da Gente. Para essa primeira live pela Ciência da Gente, a gente vai receber a presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a Flávia Calé, para discutir os mais recentes cortes da Portaria 34, dentre outros assuntos que dizem respeito à organização das pós-graduandas e pós-graduandos. E aí, Flávia, tudo bem? Oi, pessoal. Primeiro quero agradecer a Jéssica, né, pelo convite, pelo contato, e dizer que é muito importante a gente ter uma rede de APGs organizadas no país inteiro, porque é isso que tem dado sustentação, né, à nossa mobilização e tem tido êxito, né, no último ano. Por mais que os ataques tenham sido muitos, né, e continuam sendo muitos, eu acho que a gente tem conseguido resistir, né? Então, isso só é possível porque a gente tem uma organização de base muito forte. Eu acho que a APG ela cumpre um papel fundamental nesse debate aqui nosso hoje. Massa, muito obrigado, Flávia. A Jéssica, principalmente, preparou algumas perguntas para a gente hoje. O Marcos e a Marcela trouxeram algumas coisas também, mas eu vou pedir para a Jéssica começar falando e começar preparando algumas perguntas, trazendo algumas perguntas que ela preparou para a Flávia. Pode ser, Jéssica? Pode ser, sim. A gente esquematizou um roteirinho de algumas questões bem pertinentes e importantes, mas a gente quer também avisar o pessoal que está nos assistindo que fiquem à vontade para fazer perguntas pertinentes e assim que o tema for tocado, a gente traz essas perguntas então. Né? Essa interação com a comunidade, então, é bem importante. Flávia, o que a gente pensou foi que tu começasse, então, a falar um pouquinho, uma breve contextualização, assim, sobre o impacto da Portaria 34, especificamente, né, que nos pegou desprevenidos e de surpresa. Então, o impacto dessa portaria, tanto na pesquisa como na pós-graduação em toda, assim. Como vocês, na NPG, estão vendo essa repercussão, qual é o impacto do programa que perdeu nessa forma? Então, pessoal, esse debate sobre... Eu acho que tem algum fone aberto que está dando muito... Pronto, foi. Esse debate sobre o modelo, né, de distribuição de bolsas, ele não é um debate novo. Eu sempre tenho colocado isso porque, como não ficou evidente, né, o percurso desse processo, eu sempre acho bom falar, porque esse debate sobre critério de distribuição de bolsa é um debate que já vem sendo feito da comunidade acadêmica com a CAPES há algum tempo. Seguramente antes do governo Bolsonaro, né? Esse longo debate, ele culminou, ele teve o seu desfecho agora, né? Mas ele já é antigo, já houve várias versões desse projeto, então é bom a gente situar porque é importante a comunidade acadêmica ter uma previsibilidade, ter um critério claro, porque não existia antes um critério claro e a cada gestão da CAPES, a cada momento, a cada governo, você vai alterando, né, esse formato. Alguns programas ganham mais do que outros, em geral. Os critérios não sendo muito claros,
você acaba gerando distorções. Então, a ideia era o quê? Você ter uma forma de amenizar as distorções que, ao longo, né, das décadas e com a expansão que a gente teve da pós-graduação na última década em especial, foi gerando distorções. Então, isso aqui é o ponto de partida do debate. No entanto, a proposta que foi feita pelo governo tem alguns problemas do ponto de vista do mérito, né? Então, eu vou aqui rapidamente falar de um que é, na minha opinião, o mais importante, que é essa questão dos pós-graduandos, né? Da titulação, do número de titulados ser uma das questões ali que figuram no projeto e que coloca uma pressão muito grande para um segmento que já tem um trabalho muito precarizado, que já não tem as condições ideais de funcionamento, 2/3 dos pós-graduandos não tem bolsa, então você acaba colocando sobre esse público, né, sobre nós pós-graduandos, uma pressão muito grande pelo bom desempenho do sistema, digamos assim, né? Então a pressão pelos prazos, que já é grande, ele tende a intensificar. E tinha algumas travas nesse projeto, né? Então, o que dizia? Que as bolsas, que os programas que forem perder bolsas não poderiam perder mais do que 10% das bolsas e nem os programas que fossem ganhar pudessem ganhar mais do que 50% das bolsas. Tem um pressuposto que a gente parte na NPG, só um minuto. Tem um pressuposto que a gente parte nesse debate, que é o seguinte: qualquer debate em torno de modelo de distribuição de bolsa ou novos critérios deve partir de novas bolsas, não de bolsas antigas, porque você já tem programas organizados em torno de um orçamento, em torno de um número de bolsas, em torno de um fomento, e quando você acaba descobrindo um santo e cobrindo o outro, né, tirando de alguns programas e colocando em outros, você acaba desestruturando essa rede. Então, a nossa opinião é que a CAPES, que já está com déficit de 1 bilhão, que veio, né, do orçamento do ano passado, em relação ao orçamento do ano passado, que já vem um déficit de quase 8 mil bolsas com os cortes do ano passado, precisa recompor esse orçamento e, a partir daí, a gente discutir, a partir de novas rendas, a partir de novas bolsas, discutir esse modelo. O que a portaria 34 faz? Ela tira as travas, ela acelera o processo de implementação desse programa, ela tira as travas de que os programas poderiam perder só no máximo 10%, e os programas 3 e 4 passam a poder perder de 40% a 50% das suas bolsas, né? Isso aqui é muito grave, por quê? O sistema de pós-graduação, ele é um sistema complexo, né? E que atende a muitas missões, né? A muitas finalidades. O programa 6 e 7, os programas de excelência, eles têm uma finalidade de construir pesquisas de ponta na fronteira do conhecimento. Eles, em geral, né, e é uma exigência para você ser um programa 6 ou 7, tem um grau grande de internacionalização, de integração, né, nas pesquisas internacionais. E os programas 3 e 4, né, tem outras missões, até porque, se a gente for parar para pensar, não tem interesse internacional estudar casos específicos ou realidades específicas ou desenvolvimento regional brasileiro, né? Então, você tem os programas 6 e 7 que, de fato, precisam de mais investimento, mas você tem os programas 3, 4 e 5, mais especial os 3 e 4 que estão mais sob ataque, que cumprem função, primeiro, de fixação de quadros de alta capacitação em todo o território nacional. Um programa 3 e 4 no Norte e Nordeste, ele tem um papel diferente, né? Ou mesmo no interior do Brasil, tem um papel diferente de um programa 3 e 4 aqui na capital de São Paulo, né? Onde você tem uma grande concentração da pós-graduação e da produção científica no Brasil. Então, esses programas, eles cumprem o papel de fixação de quadros em todo o território nacional, cumprem o papel de melhoria da qualidade dos serviços públicos nas regiões, de educação, de saúde,
de políticas públicas. Então, assim, esses programas, ele tem uma função, eles têm uma missão, né, de desenvolvimento regional que são fundamentais, e de produção também para essas grandes questões, digamos assim, né? O Ícaro, que virou aí um símbolo, né, desse momento, desses cortes, né, dessa leva de cortes, digamos assim, ele era do programa de microbiologia, se não me engano, que estudava coronavírus, e era o programa 4, e por isso ele perdeu bolsa. Significa que aquele programa não produz pesquisas de relevância? Não, né? Então, quando você coloca tudo assim de forma horizontal, programas 3 e 4 vão tirar o fomento, para financiar programas 6 e 7, o que a gente está dizendo é o seguinte: um programa para se desenvolver, para mudar dessas fases, digamos assim, ele leva pelo menos uma década, de 8 a 12 anos. Então, se você tira o fomento hoje, a chance desses programas conseguirem melhorar seu desempenho é muito, muito baixa, né? E outra, esses programas, quando você tem descontinuidade nas pesquisas, eles podem simplesmente acabar em perspectiva, né? Você pode até segurar agora um tempo, mas depois, sem financiamento, você não consegue desenvolver essas pesquisas. Então, esse o impacto da Portaria 34. No momento que o Brasil vive uma catástrofe mundial na gente, a gente vive, na verdade, uma guerra contra o coronavírus, porque os impactos da expansão desse vírus, dessa pandemia no mundo inteiro, ela tem impacto econômico de proporções de uma guerra, né? De destruição, né, de força de trabalho, de crise, do tamanho da crise econômica, né? E então, o coronavírus, nesse momento que a gente enfrenta essa crise, que é muito profunda, muito grande, de muitas dimensões, a gente devia, e que fica evidente o papel da ciência, a gente devia investir mais em ciência e não menos, né? E, nesse momento, o MEC cria uma grande instabilidade no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, assim, eu acho que esse é o significado da portaria, depois eu posso falar um pouco das medidas, mas, assim, em síntese, esse é o prejuízo que a gente tem com a portaria 34. Perfeito. Muito obrigado, Flávia. Para quem chegou nos últimos minutos, a gente está conversando com a Flávia Calé, que é presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos. A gente ainda está aprendendo um pouquinho como usar essa ferramenta de live, então eu peço para os colegas, se quiserem comentar alguma coisa, se quiserem falar algo, podem levantar a mãozinha, como a gente faz no Jitsi, só que presencialmente, de verdade, na webcam. E eu acho que talvez a gente pode passar para alguém fazer a próxima pergunta, não sei se a Marcela ou o Marcos querem. Eu não sei se talvez uma pergunta, assim, mas acho que também a importância de contextualizar algumas questões para a gente entender também, né? Quando eu falo para a gente, falo talvez o público mais objetivo nosso sejam os colegas da UFSM. E eu chamo a atenção, assim, que a gente vive um momento do país que não começa de agora. A universidade no país passa por uma reforma, a universidade brasileira, nos anos 60, em 68, mais especificamente. E ali é uma abertura muito grande para o capital privado, ou para as universidades privadas, que começam a crescer naquele período em diante, né? E mais que isso. E aí eu chamo a atenção ao momento ápice que a gente vive e o que talvez implique em a gente entender por que tamanhos cortes e tamanhas mudanças venham acontecendo, como as que a Flávia acabou de pontuar, né? Mas algo que eu queria que ela pudesse falar um pouco mais, se for possível, né? Que é a questão, em algum momento ela disse assim, ó, Universidade 6 e 7, que são aliás, pós-graduações em conceito 6 e 7, que são aquelas de excelência, né? Acabam tendo um nível de internacionalização maior. E, obviamente, segundo o que ela havia pontuado, as universidades 3, 4 e 5 são aquelas que pensam questões mais concretas brasileiras, digamos assim. Isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, porque me parece que se nós queremos que todas as pós-graduações do país cheguem a serem de excelência, chegarem ao conceito 6 e 7, ou 7, a gente daqui a pouco vai viver num âmbito em que pisa no chão, mas pensa com a cabeça nas estrelas. Eu fico pensando como que se articula esse internacionalismo
que a ciência, de certa forma, ela tem um aspecto internacional, sem dúvida, mas também o fundamental da universidade, que é pensar aspectos concretos, que é pensar aspectos que digam respeito, de fato, às pessoas concretas, ou seja, aquele cidadão que paga seus impostos, aquele cidadão que mora perto da universidade e, por vezes, conhece a universidade só pelo hospital, por exemplo, que é o caso da UFSM, né? A maior parte dos moradores de Santa Maria conhece a UFSM só pelo hospital universitário, não sabe o que acontece ali dentro, parece algo muito distante. Então, era só para entender melhor essa soma, ou esse cálculo, em que universidades de excelência têm um aporte, por vezes, me pareceu, mais importante, porque tem um enfoque do que vem sendo produzido internacionalmente no âmbito da ciência. Só para pontuar a conversa assim e a gente ir conversando, só isso mesmo. Talvez eu não tenha me feito entender, tá? Porque assim, o grau de internacionalização, ele não significa que você não está estudando coisas concretas brasileiras. Vou dar o exemplo do coronavírus. É um sistema internacional que está estudando, né? Os pesquisadores brasileiros estão em contato com pesquisadores do mundo inteiro, certo? Mas a gente estuda a partir da realidade brasileira, certo? Então, assim, o grau de internacionalização não significa que a gente não esteja, como você disse, com os pés na nossa realidade. O que eu quero dizer é que os programas 3 e 4, como critérios de internacionalização, é um dos temas da avaliação para a excelência, os programas que têm maior grau de internacionalização, eles têm mais chance de estar nesse grupo de pesquisadores, né, de programas de pós-graduação de excelência. E os programas 3, 4, 5 não significa que não esteja estudando outras realidades, inclusive, né? Isso que eu quero dizer. Mas o grau de internacionalização dessa pesquisa ela é menor, entende? Então o programa, no caso da História Econômica, que é o meu programa, né? Tem lá, o meu colega estuda Estados Unidos, né? Economia dos Estados Unidos na virada do 19 para o século 20. Então, assim, ele está estudando não necessariamente a realidade brasileira, mas o grau de internacionalização do programa, de integração com a pesquisa internacional, ela é muito menor ou inexistente ou muito pouca, né? Em geral tem, mas é muito pouco. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Talvez agora eu tenha me feito entender melhor, mas eu acho que criar essa dicotomia, né? Exacerbar essa dimensão meritocrática, eu acho que ela não leva em consideração a diversidade do sistema de pós-graduação brasileiro e as diversas missões que cada um desses programas tem, entende? Porque cada um ele tem um papel, ele cumpre um papel, né? Cada um desses níveis ele cumpre um papel no nosso sistema. Por isso que é um sistema grande, né? E por isso que tem que continuar sendo. Porque, no fundo, o pano de fundo disso é o quê? Eles elegeram a ciência e a educação como, né, professores e alunos como inimigos da nação. Por quê? Porque você não tem projeto autônomo, projeto nacional de desenvolvimento sem ciência, ainda mais no mundo atual, né? E ainda mais no mundo pós-coronavírus, que eu acho que esse aqui é um outro debate que é o exercício de especulação, mas nem tanto, né? Eu acho que a gente já tem elementos concretos para analisar o que pode ser esse mundo pós-pandemia. Então, a ciência é um elemento fundamental, estruturante, né, de qualquer projeto. Então, como é um governo que existe para minar as bases do desenvolvimento nacional, você também mina a ciência, você mina a universidade, você mina a pós-graduação, que é onde você produz ciência no Brasil, né? 90%, mais de 90% da produção científica brasileira, ela está na universidade pública e na pós-graduação. Então, esses ataques, eles têm um fundamento, né? E esse discurso da meritocracia, que aliás é um governo de pessoas medíocres, né? Não tem nada de meritocrático ali, mas esse discurso da meritocracia, ele não leva em consideração a realidade brasileira, ele não leva em consideração o papel que assume, né? E que cumpre o Sistema Nacional de Pós-Graduação em todos os seus níveis, né? E a necessidade de preservar todos eles, né? Então, eles dizem, mas tem muito doutor, tem muito mestre, né? Então, eu acho que esse aqui é o pano de fundo que a gente precisa enfrentar.
a importância da ciência na sociedade, a importância da ciência para o enfrentamento dessa crise em especial e a necessidade de a gente retomar um projeto nacional, porque esse é um governo entreguista, esse é um governo comprometido com interesses que não são os brasileiros, né? E eu acho que é isso que a gente precisa deixar evidente. Perfeito, muito obrigado, Flávia. Para quem está chegando por agora, essa é a primeira de uma série de lives que a PGUFSM pretende fazer. A gente está conversando com a Flávia Calé, presidenta da ANPG. Eu não sei se o Marcos quer pontuar mais alguma coisa, se não, a gente pode passar para a Marcela, que pode trazer alguma outra pergunta para a gente continuar a conversa. Marcela. Oi, Flávia. Minha pergunta seria mais para seguir nosso roteiro aqui. Por exemplo, na UFSM a gente teve aproximadamente 262 bolsas que foram cortadas, né? Tipo, que tiraram do pessoal. Aí a minha questão seria qual é o cenário real desse corte de bolsas? Um número estimado? Que impacto que está tendo isso, tipo, atualmente, pensando assim, em estudantes que estão morando na casa do estudante, por exemplo, que não tem um emprego. Enfim, era essa mais nessa questão, assim, nessa linha. A gente tem um problema muito grave de falta de transparência nesse processo, né, de distribuição de bolsa e de todas essas mudanças que a gente tem visto, né? A gente já solicitou, e várias instituições já solicitaram a CAPES, a publicização desse mapa, né, dessa redistribuição geral, e com a negativa, como não foi publicado isso, a gente começou a fazer um mapeamento, através das APGs e dos pós-graduandos, um mapeamento nacional da situação das bolsas, né? Então, a gente fez, agora já deve ter crescido, mas o último mapa que a gente tinha eram de 12 universidades, e a gente mapeou 3.000 bolsas a menos no sistema, né? E aí, coincidentemente, a CAPES, semana passada, o ministro Weintraub, foi nessa sequência cronológica, inclusive, a gente anunciou o déficit de 3.000 bolsas e, né, esse sentido de continuar mapeando. Depois o Weintraub, ele no mesmo, um dia depois, né, o Weintraub anunciou 6.000 bolsas novas no sistema, e algumas horas depois, isso no Twitter, algumas horas depois a CAPES anunciou um erro que levaria à devolução de 6.000 bolsas. Qual a leitura, né, que a gente faz disso? Primeiro, é muito pouco transparente, então essas 6.000 bolsas, como é que a gente poderia saber que tinha 6.000 bolsas a menos no sistema? A gente até estava ali no rastro, né? A gente mapeou 3.000, falou, tem 3.000 bolsas a menos, a gente poderia até chegar lá com a adesão dessas informações das universidades. Mas o fato esclarecendo, essas 6.000 bolsas foram retiradas do sistema porque isso causou muita confusão. Muita gente, foi vitória do movimento. Não, calma. Essas 6.000 bolsas foram devolvidas, elas foram retiradas sem ninguém saber por um erro. Então, elas estão sendo devolvidas. Ok. As 6.000 bolsas do Weintraub, que ele disse que anunciou 6.000 novas bolsas. A gente foi procurar o que estava acontecendo e, na verdade, a nossa questão cadê o novo recurso para as novas bolsas? Que novo recurso é esse para essas novas bolsas? Quando a gente vai olhar no detalhe, essas bolsas ou estão saindo do custeio da CAPES, ou seja, deixando de realizar outras atividades, ou saiu, o que a gente já sabe, porque está lá nas matérias que a CAPES publicou nos últimos tempos, e aí eu tive cuidado de ler uma por uma para poder saber o que estava acontecendo. 2.600 bolsas voltadas para o combate ao coronavírus, que foi anunciado, está vindo do PDSE, que é o programa de sanduíche, né? Então, já que as fronteiras estão fechadas, os estudantes não vão mais viajar, então esse recurso foi deslocado para o combate ao coronavírus. Até aí, ok. Eu quero saber se ano que vem, quando reabrir, ou no semestre que vem, esses estudantes vão ter bolsa. Mas, ok.
E a outra, que a gente ainda não entendeu exatamente o que está acontecendo, mas é o pós-doc. A gente está recebendo muita notícia de pós-doc que está sem bolsa, que ia sair a bolsa e que perdeu, e que na mesma situação, né, dos outros bolsistas. E aí a gente descobriu que parte dos recursos do pós-doc do PNPD foi para esses 2.600 bolsas do combate ao coronavírus, e está em reformulação o projeto, ou seja, as pessoas já aprovadas, e aí o projeto abre reformulação. Então, na prática, o que está acontecendo? Está acontecendo um remanejamento interno do orçamento da CAPES, você tira de um programa e põe para outro. Eles anunciaram como 6.000 novas bolsas, mas no cômputo geral não é, porque não tem orçamento novo para essas bolsas, né? Então, assim, eu acho uma iniciativa muito importante, queria reforçar com vocês, inclusive, Santa Maria, é a gente conseguir fazer esse mapeamento, porque é através dele que, primeiro, a gente consegue ter uma visão geral do que está acontecendo, né? Como a gente não tem transparência no processo, é essa forma, e foi assim que a gente percebeu que estava, de fato, né? Porque a retórica da CAPES é que não tem perda de bolsa. Pelo contrário, aumentou o número de bolsas. Só que a gente está vendo que está tendo perda de bolsa, só que a gente não tem como comprovar. Na medida que a gente tem esse mapeamento, a gente consegue publicizar, inclusive vir a fonte, né? As matérias de jornal que saíram depois, a própria ação do Ministério Público, a própria ação parlamentar dos PDLs estão em curso, todo mundo tem como referência o nosso levantamento, né? Então é muito importante que a gente reforce isso como uma tarefa da PG aí no próximo período. Perfeito, muito obrigado, Flávia. Eu queria te perguntar quais são as ações que a NPG está tomando, especialmente no caso tu comentou os PDLs e coisas como abaixo-assinados e coisas do tipo, o que está em curso, porque, convenhamos, a gente está numa situação excepcional, onde fica difícil a gente, por exemplo, ir para a rua e coisas do tipo, mas quais são as ações de mobilização que a NPG está tomando, especialmente para divulgar para quem está nos assistindo, para eles saberem. E também comentando que pode ficar à vontade para escrever para a gente em comentário aqui na live para a gente conversar sobre. Por favor, Flávio. Então, desde que saiu a portaria 34, na mesma semana, né, a gente lançou um abaixo-assinado que conta aí com cerca de 200 mil, próximo de 200 mil assinaturas, o que, na nossa opinião, é expressivo, porque nós somos uma base de 300 mil pós-graduandos do Instituto Censo, né? Então, e esse abaixo-assinado ele tem servido de subsídio para outras ações, ou seja, parlamento, né? E no dia seguinte que a gente lançou o abaixo-assinado, começou a surgir os projetos de decreto legislativo na Câmara e depois no Senado também, para poder revogar a portaria 34, sustar os efeitos da portaria 34. Um deles, que é o PDL 101/2020, da deputada Alice Portugal, está em caráter de urgência, e a luta nossa é para quê? Para que entre na pauta. Semana passada não votou nenhuma pauta de urgência, né? Só votou o orçamento de guerra que está em debate no Congresso Nacional e outras matérias vinculadas ao combate ao coronavírus. Então, acho que abrindo sessão, né, a nossa luta é para que entre na pauta. E as outras iniciativas têm a ver com o judiciário, né? Teve essa manifestação no Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul pela revogação, né? Depois que a CAPES respondeu, né, o pedido de esclarecimento que o Ministério Público fez. Depois o parecer foi no sentido da revogação. E a gente, na sexta-feira, entrou com mandado de segurança, a NPG, né? Com mandado de segurança, e já foi distribuído o processo, já está na mão do juiz, mas por conta do coronavírus, está tudo mais lento no judiciário, mas ainda assim ele já foi encaminhado e a gente está esperando uma decisão, né? Se acatarem a nossa liminar, se acatarem nosso mandado, vai vir uma liminar de suspensão da portaria, né? Até que a gente tenha uma medida mais permanente, né? Que seria
a aprovação no Congresso Nacional, enfim. Então, é esse o patamar, esse é o estado da arte. A gente tem feito várias mobilizações nas redes, tuitaço, e é importante que a gente converse com muita gente, continue passando abaixo-assinado, continue fazendo esse mapeamento, e sempre que a gente chamar iniciativas, né, de mobilização nas redes sociais, é importante o envolvimento de todo mundo, porque é pressão direta nos parlamentares, né? A galera marca lá o parlamentar, a pessoa vê o que está acontecendo, né? Quando vai para os assuntos mais comentados do Twitter, a sociedade sabe, né? Passa a ver que tem ali uma agenda política com força em curso. Então, é importante essas mobilizações, não são banais, né? São bem importantes para ajudar nessa pressão, em especial no momento que a gente não tem rua e que a gente tem que pensar novas formas de mobilização e de pressão política, né? Marcos, tu levantou a mão para falar? Eu acho que eu sigo na mesma esteira do Maurício mesmo, né, sobre o que fazer e tal, o que vem acontecendo nesse período. E eu só chamo a atenção que no dia 24 agora, né, teve um documento que foi lançado, o Plano Emergencial para Escolas, Instituições de Ensino e de Pesquisa durante o período de suspensão das aulas por conta do Covid-19. Então, é um documento feito pela UNE, assinado pela UNE, pela UBS e pela ANPG. Eu acho que é importante, assim, nesse momento que a gente está vivendo, e um momento histórico, especialmente falando de uma crise, que é uma crise cíclica antes de qualquer coisa, uma crise que a gente sabe que é natural ao capitalismo passar por esses processos de crise. Que logo mais à frente vão dizer que é culpa do coronavírus, talvez. Mas o coronavírus é um problema a mais dentro de uma crise estrutural que vem se arrolando aí já faz um tempo. E destaco assim, a importância que tem, e aí não só a ANPG, que é o nosso caso, ou a APG específica dentro de uma universidade, mas a União Nacional dos Estudantes, a UBS, do ponto de vista de uma mobilização de fato dos estudantes. A gente passa por um processo. E aí, Flávia, contar como a gente se organizou aqui na UFSM, por exemplo, que foi um grupo de estudantes vendo que não teria uma chapa para concorrer à APG, não teria uma chapa para manter a gestão da APG existindo, se organizam e vão simplesmente na crença da importância que é uma instituição como a APG, de instituições como a ANPG, como instituições de representação dos estudantes. Mas eu queria te pontuar, assim, te chamar para conversar com a gente sobre para além de um plano emergencial, por exemplo. Faz muito tempo, e a gente sabe disso, talvez desde os anos 60 para cá, e todo o processo que a ditadura causou para o movimento estudantil, que foi terrível na época, e nós, obviamente, não vivemos aquele período, mas sabemos a história, obviamente. Qual o papel que tem a APG, não simplesmente a ANPG e a Organização dos Estudantes, de forma geral, não apenas para um plano emergencial, mas para conseguir criar um contraponto, ou seja, mobilizar estudantes para uma outra universidade, dado que a universidade, da forma que está, da forma com que se organiza, por exemplo, as pesquisas, de tal forma que nós passamos a maior parte do nosso tempo publicando coisas que em grande medida dizem respeito a um lattes, a um carreirismo acadêmico, que por vezes não tem, de fato, uma profunda relevância para a sociedade. Isso é algo que a gente tem que pensar da universidade. Eu fico me questionando, e essa pergunta assim, para a gente conversar, qual o papel dessas instituições fundamental para que a gente possa ter uma alternativa ao que está aí? Não simplesmente ter um âmbito assim de que, bom, é um plano emergencial, sim, ninguém discorda do que vem acontecendo com os cortes das universidades, ninguém é a favor dele. Mas a gente sabe que a universidade não andava bem. E mais que isso, como lidar com essa inatividade, em grande medida, do movimento estudantil, por vezes aparelhado, por vezes que não corresponde aos estudantes, às demandas efetivas, mas está ligado muito mais a movimentos eleitorais dentro do próprio movimento estudantil. Eu digo isso porque faço parte do movimento estudantil desde 2008, quando entrei na universidade. E eu vejo sempre muito distanciamento do movimento estudantil, de quem está organizado, com a maior parte dos colegas. Isso é algo que me assusta. São questões mais amplas, assim, mas que eu penso, como não ser apenas alguém que olha o presente, mas que consegue também prospectar para o futuro, dizendo que, bom, não tem o que fazer com o que está aí. Nós sabemos que esse governo que está aí não sai muita coisa positiva, não vai sair nada positivo. Mas qual é a alternativa? Como que a gente se constitui
enquanto movimento estudantil, para de fato ser propositivo com os colegas, para com os colegas, e chamar para uma universidade que, como o Darcy já falou, em 62, é a universidade necessária que até então não se formulou. Morreu em 64, me parece, em 68, com uma reforma mais efetiva, entende? Como mobilizar esse movimento estudantil que parece tão aparelhado às vezes? Parei. Então, Marcos, eu acho assim... Eu gosto muito do debate sobre reforma universitária, né? Gosto muito mesmo. Inclusive, eu fui da gestão da Uni, que elaborou o projeto de reforma universitária, eu ajudei a escrever ele, né? Então, é um tema que... Cortou teu microfone. Flávia, desculpa, acho que teu microfone ficou mudo. Eita, eu tava falando, vocês não estavam me ouvindo. Putz, tá bom. Não, o comecinho a gente começou a ouvir, foi os últimos 5, 6 assim, esse aqui é um debate para mim muito caro, que eu gosto muito, que é o debate da reforma universitária. Inclusive, no último CONAP da NPG, que foi agora em novembro do ano passado, a gente fez né, porque a gente acaba focando muito na pós-graduação e se esquece de discutir a pós-graduação, ela está dentro da universidade, né? Inclusive, ela reforça aspectos positivos e negativos dessa universidade que a gente tem. Mas eu acho que o principal elemento é que ela é um sistema muito apartado das universidades, né? Eu acho que a gente precisa discutir um projeto mais integrado da pós-graduação com a universidade brasileira e um projeto de reforma universitária que consiga abarcar justamente os desafios dos tempos atuais, né? Assim, para ser assim, talvez para mim o mais evidente, talvez um dos mais importantes, né, além do tema da autonomia, que é sempre uma questão, seja romper com as caixinhas do conhecimento, né? Romper, conseguir construir uma universidade muito, muito, muito transdisciplinar, muito interdisciplinar. Eu acho que esse aqui é o maior desafio do ponto de vista da construção do pensamento no Brasil, da construção da ciência, do papel da pós-graduação e da universidade, pensando assim em modelo, né? Mas eu acho que fazer uma discussão sobre isso hoje, Marcos, no momento de resistência, cara, no momento que a gente está assim, sendo atacado de todos os lados, talvez seja precisar admitir que a gente tem limites muito importantes e que hoje esses limites têm servido de retórica para o bolsonarismo, para o Weintraub, para atacar as universidades, entende? É só você ver o Futurice, né? Ele pega uma retórica da universidade, né? Ele pega objetivamente limites da universidade e coloca isso contra a gente. Então, me parece que, assim, eu acho que é sempre bom a gente discutir um sentido mais amplo, um caminho, um projeto, né, mais estratégico, mas me parece que hoje o momento é de resistir mesmo, né? E essa resistência e essa compreensão unificada de resistência é o que possibilitou a gente construir o principal movimento de oposição que o governo Bolsonaro teve foi nas ruas, através do movimento estudantil. Então, assim, com assembleias construídas em todas as universidades, assembleias gigantes, se você olhou, teve a oportunidade de acompanhar, e todo mundo, né? Foram assembleias gigantes no Brasil inteiro. Na pós-graduação, foram assembleias gigantes de APGs novas, que foram construídas nesses últimos, sei lá, 2 anos, né? E que tiveram, assim, e APGs foram construídas, inclusive, no curso dessas mobilizações, né? Então, que foi protagonizada pelo movimento estudantil, pelo movimento unificado da educacional, né? Em unidade, em grande consenso, em grande unidade, porque eu acho que a gente conseguiu tornar a educação e a ciência como conseguiu fazer a luta de maioria, né? Conseguiu romper as bolhas e conseguiu construir uma maioria na sociedade e dali começou, inclusive, a derrocada do Bolsonaro. É só ver os pontos percentuais que ele perdeu depois dos tsunamis da educação. E aí foi perdendo força, né, durante um ano, porque é difícil também, né, você manter o movimento nessa proporção
diante de tantos ataques, mas os movimentos nas universidades, elas estão completamente atuantes, né? Live como essa daqui eu faço todos os dias com uma universidade diferente, com APGs, com gente organizada. Então, assim, eu acredito que quem se apega no discurso burocratizado, ou a galera que acha que, sei lá, que encara o movimento estudantil não como luta de massa, não como essa luta de resistência, eu acho que vai ficando para trás também, né? E a gente tem renovado muito, né? Os pós-graduandos no Brasil inteiro assumiram a responsabilidade sobre a construção do movimento, né? E a importância também que o movimento tem para as vitórias que a gente tem tido parciais, né? Eu chamo de vitória. Resistir, para mim, é uma vitória hoje, sabe? E eu acho que isso tudo só foi possível, só está sendo possível porque você tem um movimento pujante, pulsante, vivo, né? Ativo, né? E se não fosse isso, acho que a gente não seria capaz, né? Acho que na prática a gente está vendo que nós estamos sendo capazes, né, de realizar essa resistência. Eu vou pegar aqui minha pequenininha, a Aurora. Nossa! Não sei se eu posso seguir, Maurício, tu que está coordenando a nossa... Acho que sim, Marcos, pode ficar à vontade. E aí, depois que tu comentar, eu vou pedir para Jéssica comentar mais alguma coisa, se ela quiser, para a gente ir já abrindo espaço para o encerramento, por uma questão de tempo também. Pode ser, Jéssica? Perfeito. Eu só chamo a atenção, assim, nós precisamos ser muito franco nesse momento. E a crítica, ela nunca é um processo de negação, de interrupção. Só pela crítica se consegue fazer novas sínteses e avançar, de fato, a gente sabe disso, né? Mas eu lembro que nós passamos longos 13 anos não podendo fazer a crítica. Por exemplo, longos 13 anos não podendo fazer uma crítica ao que eu falei antes, a um projeto da universidade. Precisamos ter um projeto não só de universidade, obviamente, mas um projeto de país, um projeto que articule a universidade e as demandas reais da população, as demandas concretas, né? Mas passamos longos 13 anos não podendo fazer isso porque fazer tal crítica demandaria, por vezes, correr o risco de perder governo. E esse tempo passou. Agora nós estamos no momento em que, se não houver proposição, o proto-fascista que está aí vai propor, e a proposição vai andar. E uma nova universidade vai seguir sendo construída acima da resistência de qualquer um de nós. Eu penso que é importante resistir, mas quanto mais a gente resiste sem propor, mais pode bater na gente. O corpo está aguentando a resistência. Tem que haver um momento de ruptura, e eu penso que esse momento ele está mais do que desenhado. E quando eu digo de ruptura, é de ser propositivo. E, sem dúvida, o que eu vi nesse último período de organização dos estudantes foi, por exemplo, uma assembleia na UFSM, num período de corte de bolsas terríveis, que colegas do nosso programa que precisavam pagar aluguel não tiveram bolsas. Nós tivemos assembleias esvaziadas na universidade. Uma tentativa de greve que se desenhou partindo da UFSC, por exemplo, e que não se efetivou no país. Uma greve, uma assembleia dentro da UFSM que aconteceu esvaziada e que foi, inclusive, pelo próprio DCE, cortada em alguns momentos, assim, foi difícil a relação que aconteceu ali. Então, o que eu vi também nesse período foi colegas desesperados tentando mostrar para a sociedade que as suas pesquisas tinham importância social. Mas olha que ponto que nós chegamos à universidade em que eu tenho que conseguir explicar para alguém que a minha pesquisa tem importância social, porque de fato essa pessoa historicamente viu a universidade distante de si. Então eu só corto para não me alongar, porque o momento tem que ser oportuno para a gente fazer a crítica fundamental e conseguir ser propositivo. Porque não ser propositivo nesse momento é repetir os erros dos últimos tempos que eu falei, que não se podia propor porque poderia se perder governo, ou seja, era um conchavo para manter como as coisas estavam. E agora, nesse momento que é o mais drástico, em que a população inteira, eu digo nós estudantes, por exemplo, estamos vendo a universidade definhar na nossa mão, é o momento de ser propositivo, sim, de dizer que universidade a gente quer e que tem que ser uma universidade, de fato, ligada às demandas de um país subdesenvolvido e periférico como o Brasil. Nós não somos a Europa, não somos os Estados Unidos. Mas penso que é um momento, sim, e acho que é importante criar esses canais para a gente poder
conversar com uma pessoa que está à frente de uma instituição tão importante como a NPG, né? Então eu corto a minha fala aqui. Jéssica, por favor, dentre as coisas que a gente programou para o dia de hoje, para a gente, ou algum outro comentário que tu queira fazer, e aí também antes de passar de volta a palavra para a Flávia, se a Marcela quiser pontuar alguma coisa também, e aí a Flávia vai encerrando, pode ser? Flávia, eu queria que tu reforçasse um pouquinho sobre as mobilizações que estão ocorrendo, tá? A gente viu que a NPG está propondo agora de fazer vídeos com depoimentos, né, do pessoal que perderam suas bolsas, né, dos pós-graduandos e graduandos que perderam suas bolsas. Então, só para te reforçar quais são as mobilizações, o mapeamento, quais são as outras medidas que estão acontecendo, os tuitaços, tudo assim, porque é o nosso papel estar à frente, né, dessas mobilizações também e estar reforçando isso. Então, é um papel de toda a pesquisa brasileira, né, tá lutando para a revogação dessa portaria e também não aceitar mais tantos cortes. Então, eu acho que é importante tu reforçar para que quem está nos vendo também, para todos ter esse acesso de, apesar de a gente ficar sempre divulgando, mas é sempre importante estar frisando, né? Quais são as mobilizações e por onde começar, assim, para reforçar mesmo. Marcela também vai falar? Ou já posso falar? Por favor, Flávia. Eu acho assim, a gente tem um conjunto de agendas em curso, né? Que acabam ganhando principalidade ou não de acordo com a conjuntura mesmo, né? Então, um pouco nesse sentido que o Marcos coloca, né? Qual foi a leitura que a gente fez, assim? A gente não pode sucumbir diante da agenda do Bolsonaro. E para não sucumbir diante da agenda do Bolsonaro, a gente precisa ter uma agenda própria. E a agenda própria que a gente decidiu, que foi o centro da nossa gestão, inclusive, né? E o ano passado inteiro, inclusive, a gente realizou o 8º Encontro Nacional de Pós-Graduandos, né? Em fevereiro do ano passado. E esse encontro, a gente tirou como prioridade a luta em defesa do reajuste de bolsa, que chegou a 7 anos, né? E lutar pelo reajuste de bolsa, ela não é uma pauta corporativa, ela é uma pauta que diz respeito à valorização da pesquisa no Brasil, né? A gente encarar a pesquisa como um trabalho laboral, né? Como um trabalho sério que está sendo desenvolvido nas universidades, né? Então, muito nessa perspectiva de não sucumbir diante da agenda do governo, era a gente conseguir ter uma pauta própria de mobilização, né? Uma pauta de proposição, uma pauta ofensiva. E, de alguma maneira, ela continua, né, em debate. Ela perpassa toda a nossa agenda. Qual é a chance da gente conquistar isso depois dos cortes? Eu acho, não sei, né? Eu tenho dúvidas. Mas é isso, né? A nossa obrigação, e eu acho que a nossa tarefa é lutar por isso, né? O pessoal da residência. O pessoal da residência, por exemplo, conseguiu, né, um aumento de bolsa nesse momento da crise, né? Então, do coronavírus. Então, por ser um lugar estratégico, eles tinham uma pauta e eles conseguiram conquistar. Então, essa perspectiva de se pensar para além, eu acho que isso aqui está no horizonte, né? E as mobilizações, é isso, a gente tem tido muita mobilização assim, concentrada nas redes, né? Então, essa campanha de divulgação científica, porque eu acho que um problema muito grande é que parte da comunidade científica se bastou em si mesma durante muito tempo, né? Então, esse esforço da divulgação científica, ele é um esforço, é só a gente ver o papel da extensão universitária nas universidades, né? Ela é pouco valorizada e na pós-graduação você nem fala disso. Eu sou da USP, né, que é uma universidade de pesquisa. Lá, a indissociabilidade é de ensino e pesquisa. Não se fala em extensão.
Então, a nossa fala nos conselhos, né, na universidade é, olha, gente, não tem, no momento de ataque à universidade, se você não debate integração com a sociedade, extensão, você fica isolado, né? Então, a divulgação científica, ela é parte disso, né? Então, eu acho que também cabe aí uma certa autocrítica no sentido de que a gente também se bastou no que estava sendo feito, né, nos últimos tempos. Então, assim, eu acho que essa tarefa, né, de mobilização, essa tarefa da divulgação científica é muito importante. Eu acho que o coronavírus nos ajuda nesse sentido, nos ajuda a posicionar a ciência nesse lugar para o imaginário das pessoas, né? Um lugar de solução, um lugar de saída, um lugar de pensar a sociedade, um lugar que pode estar próximo da gente, inclusive, né? Não é tão distante assim. Então, eu acho que a gente tem que ver na crise também uma oportunidade, a oportunidade da gente conseguir reposicionar o papel de serviços públicos, né? Reposicionar o papel estatal. Eu acho que isso também um pouco está em debate, né? Quando se debate orçamento de guerra, quando se debate... Você tem o Rodrigo Maia, que foi para a TV dizer que eu fiquei chocada, inclusive, né? Ele foi dizer o seguinte, olha, gente, o capital especulativo está aí para ganhar e para perder. Agora chegou a hora de perder. Né? Nós não vamos submeter um orçamento, a vida das pessoas, aos interesses do mercado, quando estava naquela discussão sobre o que fazer, né? Que é o que estava até ontem, né? Mandetta ou Bolsonaro, né? É mercado ou é a vida das pessoas? Que é um pouco essa polarização que está em torno desse debate da estratégia de combate ao coronavírus, né? Então, eu acho, quando você vê economistas ortodoxos, né, dizendo, tem que acabar com o teto de gastos, tem que ampliar o gasto público, que eles chamam de gasto, né, a gente chama de investimento, eu acho que é a nossa oportunidade também de reposicionar o papel estatal, o papel da ciência, o papel da educação, o papel da saúde. Então, eu acho que essa construção você vai fazendo no curso da luta política, né, e a gente vai vendo e construindo essas saídas. O plano emergencial, ele é um plano emergencial, mas ele tem proposições para a atualidade. Então, ele tem ideias, agendas, pautas que não estavam postas antes, né? O que fazer com o FIES? O que faz com as aulas online? Quer dizer, o que você faz com um monte de coisa que está aí em voga, né? A partir dessa nova realidade, você tem que formular. Então, também não são pautas obsoletas, antigas, ou que não existiam. Muitas, inclusive, foram formuladas no curso da luta política. E eu acho que esse é o desafio, né? E a gente ter, assim, um canal direto também para conseguir maturar essas ideias, para a gente conseguir ter o pulso, né? Bem firme, né? Bem preciso, né? Do que está acontecendo no nosso chão de fábrica, que são os laboratórios, né? Nas nossas pesquisas, que é o chão de fábrica que, digamos assim, dos pós-graduandos, né? Então, eu acho que é um pouco isso, pessoal. Acho que está no fim, né? Então, eu queria agradecer aí o debate, dizer que é muito importante essa iniciativa de vocês, que é legal promover outras, né? Isso mesmo, fazer ciclos de debate, estar interagindo com as pessoas, até porque está todo mundo em casa e nem sempre as pessoas estão bem em casa, né? Não estão bem de cabeça, vendo tudo que está acontecendo. É importante também, porque é um meio da gente promover laços de solidariedade, de integração e de acolhimento, né? Então, queria agradecer e colocar também, cara, a NPG à disposição, gente. A gente tem a ouvidoria aí que ajuda no suporte de todos os casos, né, nas universidades. Então, colocar a ouvidoria à disposição, me colocar à disposição e a instituição, né, para o que os estudantes da UFSM precisarem e a APG também. Obrigada. Muito obrigado, Flávia. Agradeço bastante em nome da PG a tua disposição de estar aqui. Antes da gente encerrar, eu vou perguntar para os colegas se eles querem mencionar mais alguma coisa rapidinho, assim, algumas últimas falas para a gente ir fazendo o fim desse enquadramento aqui. Por favor, acho que o Marcos levantou a mão, mas Marcela e Jéssica também, se quiserem comentar alguma coisa. Se as coisas quiserem ir na frente... Não, eu só queria fazer um comentário, assim, de como me preocupa, assim, essa questão, assim, desse imaginário, né, das pessoas, mas, assim, a gente está vivendo numa pandemia, assim,
esse imaginário da pesquisa, que o cidadão comum, o cidadão ali que, por exemplo, aqui na UFSM, que vai ali no USM, no hospital, e que olha lá de longe nós universitários, né, de boa ali, fazendo suas pesquisas, e que me preocupa muito esse discurso, até porque no Twitter é muito comum tu ver o ministro da Educação, ele sempre ridicularizando, dizendo que cursos de humanas, por exemplo, cursos que fazem pesquisa, que tem pós-graduações, tipo em artes, artes cênicas, dança, isso também faz parte da sociedade, mas tem muitos discursos que a gente vê que eles estão sendo não validados, assim, como se isso não faz parte, isso não traz um resultado de fato, assim, para a sociedade, e esse discurso me preocupa muito, assim. E é uma questão, assim, eu sou representante discente do PPGE, e a gente está vivendo tudo isso, e eu vejo, assim, muito grande esse descaso dos estudantes, assim, de muitas vezes não querer se involucrar nessas questões, de querer fazer sua pesquisa, ganhar sua bolsa e ir embora, conseguir um emprego. Isso me preocupa, essa falta de unidade, e principalmente esses contrapontos que existem nesse discurso da universidade, né, nesse universo escalonado que a gente vive de ter que publicar em revista A1, A2, de toda essa competição, né, que a gente vive, que é muito complicado, porque aí tu vê o ministro dizendo assim, não, mas a gente vai dar bolsas para cursos importantes. Talvez um colega meu, eu, por exemplo, sou formada em artes visuais, faço mestrado em educação, mas tenho vários colegas e amigos que fazem nas artes, por exemplo, que é uma área que totalmente, por muitas vezes, desvalorizada. E o discurso esse se repete em outras áreas. Eu não sinto assim uma unidade, tanto que eu vi isso realmente no ano passado. Mas é também aqui nessa fala, não sei quem que está assistindo, mas é também potencializar isso, que toda área é importante, que todos são merecedores de uma ajuda, de uma bolsa para desenvolver suas pesquisas, assim. Por mais que acho que muitas vezes esse discurso dentro da universidade não é muito unificado. Era isso, essa minha crítica também que eu tenho a dizer, que eu não acho que ter tudo 100% bem, assim, que ter todo mundo unido. Eu não vejo isso assim. Do que eu vivo, assim, eu não é algo que eu vejo, assim, tipo, se eu falar com um vizinho meu aqui da rua, minha amiga que trabalha ali no mercado, ela não vê o estudante universitário tão merecedor, digamos assim, tão engajado na sociedade. Infelizmente, eu tenho essa visão, assim, do que me chega, assim. E mais sendo da área da educação, assim, vendo o que aconteceu aqui com os professores do estado aqui, todo esse tempo, todo esse tempo que está vindo aí da educação cada vez pior, tipo, nossa universidade, se esse ano não tivesse acontecido isso da pandemia, a gente não ia ter nem papel higiênico no banheiro. Nem os terceirizados que trabalham na universidade, eles iam ter emprego, porque foram demitidos em massa. E isso não vem, não foi agora com a pandemia, isso já vinha muito forte. E acho que agora é o momento que se aproveitam, sim, da gente, se aproveitam da classe, de certo modo. Enfim, era isso, minha crítica aqui na nossa live, como estudante aqui da pós-graduação. Eu queria era reforçar um pouquinho com a Flávia, que foi muito, muito, extremamente importante o papel da NPG nesse processo todo, assim. Porque, especificamente agora, né, mais por causa do corte da portaria 34, porque, como a Flávia realçou muito bem, não foi nada transparente, simplesmente o corte veio e a gente estava sem compreender, sem entender como que tinha acontecido e a magnitude disso tudo. Então, as mobilizações da NPG e as explicações, os ofícios, né, a mobilização, enfim, que a NPG fez, muito importante para nós entender, né, o que estava acontecendo e também para poder estar hoje aqui construindo essa live, estar nos posicionando, né, estar bem ativo nas mobilizações. Então, não tenho dúvidas assim que vocês foram essenciais e fundamentais nesse processo
e que estamos bem representados, assim, né, e representadas, porque se não fosse a iniciativa de vocês estar fazendo isso, tomando a frente, liderando e nos mobilizando, com certeza nós não estaríamos até piores do que estamos, assim, a situação não é muito favorável, mas com certeza, né, como os cortes não estão de hoje, né, a gente vem enfrentando total descaso com a pesquisa já há um tempo, então é reforçar isso, assim, que foi muito importante o papel, né, de vocês nesse processo todo, e agradecer a disponibilidade. Eu até fiquei com receio que nós iríamos demorar mais para fazer essa live, porque eu estava até acompanhando, né, acompanho bastante a página do NPG, e vi que tu sempre estava com várias lives, né, mas fiquei muito feliz que a gente conseguiu e espero que muitos estudantes nos assistam e se posicionem e ajudem nas mobilizações, porque é a pesquisa brasileira que está em jogo, né? Não é uma simples bolsa de um pós-graduando, é a pesquisa como um todo que sofre mais um descaso, mais um ataque, mais um corte, né? É isso. Eu acho que só para não estender demais aí, que a filha, né, tá pedindo atenção. Mas rapidinho assim, gente, eu acho que é muito importante ter acontecido esse primeiro momento nosso aqui, com uma pessoa que não é da APG daqui, uma pessoa externa, e especialmente alguém que representa a NPG. Para nós é muito importante ter esse momento. E chamar a atenção que uma defesa da pesquisa, da ciência, ela nunca é vaga, né? Ela tem um sentido histórico concreto determinado, muito bem desenhado, e diz respeito à formação desse país, do Brasil. A gente precisa olhar para a universidade brasileira ligada aos problemas estruturais que constituem o Brasil. Chama atenção a isso pela importância que nós temos de mobilizar não só pela questão conjuntural apenas, mas para, de fato, não vai haver, nós estamos passando por um processo em que doutores estão saindo desempregados, não vai haver emprego para doutores logo à frente, estamos passando por uma crise profunda em que a força de trabalho especializada que sai das universidades, daí pode ser lá da ponta do sujeito que sai doutor ou que sai da graduação, nós estamos passando por um processo de desemprego em massa nesse país, desindustrialização chegando no limite, então nós vamos ter um desemprego cada vez maior. E a uberização é de fato, é tu pegar, entrar num Uber e o teu colega, na verdade, é um engenheiro que está dirigindo um carro. Então, o problema da universidade é um problema estrutural do Brasil. Chama a atenção que as pautas que nós precisamos chamar para a luta e para mobilizar são pautas estruturais, não são apenas conjunturais, não são apenas da universidade, mas dizem respeito a estrutura do Brasil. E só chama atenção a isso, a mobilização nossa precisa ser muito mais forte e precisa, de fato, ser radical. Radical de ir na raiz do problema e mostrar de onde é que, como é que uma universidade na periferia do capitalismo vai se sustentar como a nossa. Está caindo por terra. Então isso não é por causa do governo Bolsonaro apenas, mas é por uma questão estrutural. E aí eu me calo. E muito obrigado por ter aparecido e ter conseguido conversar com a gente, foi importante mesmo. Eu também queria agradecer. Obrigada, Flávia, por participar. Isso aqui nos potencializa demais. Sério mesmo. Obrigada. Flávia, muito obrigado. E abre um espaço para alguma consideração final que tu tenha a trazer para a gente. Pessoal, agradecer. Que bom, assim, que a gente consegue, né, ter esse canal direto, tá acessível, né? Fico muito feliz, assim, né, de se sentirem representados, porque, no fundo, é isso, né? A gente tenta o tempo inteiro, a gente tem um papel a cumprir, né? Imagina, é uma gestão num governo Bolsonaro, um governo de extrema-direita, num momento super delicado da vida do país, onde a democracia está em risco, onde o nosso projeto de nação está em risco, está tudo em risco, né? Então, conseguir ter uma atuação coerente, que não caia né, em bravata ou que não caia num adesismo, né? Porque esse é o risco, né, que você pode correr em qualquer momento, né? A depender quantas instituições não capitularam, né, na história. Então, acho que essa é uma... Então, eu fico muito feliz, assim, né, desse retorno. E eu acho que a mensagem é de esperança, né? O Marcos insistiu aí da gente pensar um projeto mais estruturante, né? Que atrás é o mapa da cidade proibida e um quadrinho aqui, os dois são quadrinhos da China, né?
E eu acho que, de alguma maneira, o debate sobre o coronavírus coloca, assim, uma discussão sobre modelos de civilização, né? Qual é o futuro, né? Qual foi o futuro que o capitalismo, né? Qual foi o presente que o capitalismo conseguiu fornecer, em especial o neoliberalismo, né? Essa forma atual como o capitalismo se organiza, e o que está colocado para o futuro, né? Então, essa lógica consumista, ambientalmente insustentável, né? Então, você tem um conjunto, o padrão que a gente tem hoje de desenvolvimento, ele precisa ser rediscutido, né? Eu acho que, de alguma maneira, isso está colocado, né? Qual é o modelo de civilização que a gente quer construir efetivamente? Então, eu acho que cada vez mais a gente aprofundar esse debate, a gente conseguir olhar para frente, conseguir olhar com esperança também, né, gente? Porque eu sei que é muito difícil, mas a nossa construção enquanto nação, enquanto povo, também foi muito difícil, né? Foram anos de escravidão, de modelos, né, de regimes autoritários. Não foi fácil chegar até aqui. Essa é mais uma página da história que a gente vai precisar virar. As pessoas que estão passando fome com o coronavírus, ou que estão, né, sem renda, elas já estavam antes, né? Elas já vinham num processo de desemprego, né? A gente já tinha um processo de desemprego, de concentração dos grandes centros urbanos, né? De uma expansão desordenada dos grandes centros urbanos, de falta de serviços públicos para toda a população. Então, isso aqui são questões que já estavam postas, né? A gente está fazendo campanha de arrecadação de recursos para famílias, né, que estão sem renda, e essas pessoas já estavam sem renda antes, entende? Quando você vai lá passar pelos bairros, né, conversar com as pessoas. Então, quer dizer, esse momento ele precisa ser uma oportunidade. A gente aprovar uma renda básica no Brasil, ver, né, o Carlos Bolsonaro está se revirando, né, porque para ele essa é uma política socialista. Então, veja, né? Então, assim, e dito por ele, né? Não é dito por mim, é dito por ele. Então, assim, a gente conseguir aprovar isso hoje, você está beneficiando as pessoas que de fato foram impactadas com o coronavírus, mas você está beneficiando principalmente as pessoas que já estavam sofrendo antes com desemprego, né? Então, assim, eu acho que essa crise ela precisa ser uma oportunidade para a gente se construir, descortinar os novos caminhos, construir as frentes, né? E as agendas que construam uma maioria na sociedade, que construam e que nos possibilite levar adiante, né? Então, é uma mensagem assim de não vamos desistir, não vamos nos desesperar, vamos manter a cabeça fria, coração quente e uma atuação política, né? Porque sem ela a gente não consegue mudar as coisas, né? A política, ela foi e é muito satanizada, mas ela é satanizada por quem quer se perpetuar na política, né? Por quem sabe que é através dela que você consegue transformar a realidade para o bem ou para o mal. Né? Então, acho que a gente faz parte das pessoas que acham que a política pode se transformar para coisas positivas, né? E essa atuação aqui, ela é uma atuação política. A fala da Marcela, a fala da Jéssica, do Marcos, do Maurício, são falas políticas, né? De quem está pensando, refletindo no mundo e que tem ideias, inclusive, para interferir nela. Então, vamos junto, vamos com esperança, a gente vai virar mais essa página da nossa construção enquanto povo-nação e a gente vai sair mais forte dessa. É isso. Perfeito, muito obrigado, Flávia. Essa aqui é a primeira de uma série de lives que a APG do FSM pretende fazer nos próximos dias, porque ficar em casa não significa necessariamente ficar parado, então a gente vai continuar debatendo a situação aí da pós-graduação no Brasil. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado a Jéssica, Marcelo, Marcos, que estão, nossos colegas aqui da PG, que estão disponíveis e curtindo fazer essas lives. E é isso, a de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Feito, tchau, tchau.